Olá, seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje, 21 de fevereiro, segunda-feira. Eu sou Ronaldo Fernandes e a gente vai falar do conflito que está movimentando o mercado nas últimas semanas e tomou conta dos noticiários e está preocupando todo mundo. É o que está sendo chamada da possível Terceira Guerra Mundial. Esse final de semana, aqui em Londres, Boris Johnson afirmou que poderia ser a pior guerra que a Europa já assistiu desde 1945. Então, estão-se tensões à flor da pele, um conflito pode se intensificar, mas vamos entender quais são as razões desse conflito, o que nos trouxe até aqui e daqui para frente como nós podemos caminhar. A gente precisa voltar um pouquinho na história. Na verdade, é uma história que está muito mais atrás, mas de 2004 para cá já dá para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Em 2004, desculpe se eu falar o nome dos presidentes errados, são nomes difíceis para um brasileiro pronunciar. Em 2004, o presidente Viktor Yanukovych ganhou as eleições, mas nesse momento foi provado que as eleições foram fraudadas. Ele era um presidente totalmente favorável à situação da Rússia. Ele era pró-Rússia. E aí as eleições foram fraudadas, aconteceram as chamadas Revolta Laranja, onde os ucranianos foram para a rua e pedem que ele saia do governo. E é o que acontece, ele sai do governo, há novas eleições e quem ganha era o seu rival Viktor Yushchenko. E nesse momento em que acontecem as revoltas laranjas, quem se aproxima da Ucrânia é a OTAN. E em 2008, o novo presidente se mostra favorável para que a Ucrânia entre na OTAN, para a Ucrânia participar da OTAN, o que, claro, desagradou totalmente a Rússia. Mas ainda não acontece esse ingresso, apenas se mostra uma aproximação entre Ucrânia e OTAN. Em 2010, Viktor Yanukovych volta ao mesmo que estava em 2004, que saiu do governo porque as eleições foram fraudadas. Tem-se novas eleições e dessa vez ele ganha e o cenário internacional atesta que as eleições foram justas, que ele pode sim assumir o governo. No entanto, ele assume o governo entre essas tensões de corrupção, o país já está bastante dividido e em 2014 ele é deposto. Ele foi considerado traidor da Ucrânia, traidor da pátria. Hoje ele está exilado na Rússia, pegou asilo da Rússia. E a Rússia aproveita essas tensões de 2004. O que aconteceu, vamos chamar de a gota d'água, havia um tratado para que a Ucrânia e a União Europeia tivessem transações comerciais mais fáceis, mais amenas. Ele recusa esse tratado para pegar empréstimos da Rússia. E aí a população estoura uma guerra civil, uma verdadeira guerra civil, e a Rússia aproveita esse movimento turbulento para tomar a Crimeia. Então, em 2014, ele sai do governo mais uma vez. Em 2014, estoura guerras civis na Ucrânia. E em 2014, a Rússia toma a Crimeia. E aí, para a gente entender qual que é a razão da Rússia ter invadido a Crimeia. Aqui em cima a gente tem a Ucrânia, à direita a gente tem a Rússia e entre elas a gente tem a Crimeia, que é uma rota comercial muito estratégica e muito importante, porque quem tiver a Crimeia tem ali o controle comercial do Mar Negro. Então, a Rússia vai lá, aproveita o momento de fragilidade da Ucrânia e toma a Crimeia. Em 2021, Volodymyr Zelensky assume o poder, vai às eleições, ganha para a presidência. É interessante mencionar que ele é ator e comediante, é como se o Danilo Gentili ganhasse as eleições no Brasil. E ele, mais uma vez, sinaliza a intenção da Ucrânia ingressar na OTAN. Inclusive, houveram movimentos de treinamento entre tropas ucranianas e tropas da OTAN. E isso foi a gota d'água para a Rússia, e a Rússia começa a mandar tropas para a fronteira da Ucrânia. Agora, por que que a Rússia tem essa preocupação da OTAN se expandir e da Ucrânia entrar na OTAN? Bom, desde 1949, a OTAN tem ganhado cada vez mais espaço geográfico, mais países têm ingressado na OTAN, e a preocupação do Putin é justamente o leste europeu tá mais favorável aos Estados Unidos do que à Rússia.
E se a gente for dar uma olhada no mapa, aqui está bem pequenininho, mas é interessante você depois ir lá no Google e colocar o mapa da OTAN, você vai ver que a Ucrânia e a Geórgia estão bem coladas na Rússia. E a alegação da Rússia é que se a Ucrânia fizer parte da OTAN, a OTAN poderia atacar o coração da Rússia a qualquer momento. Mísseis de médio a longo alcance poderiam chegar muito rápido na Rússia. Então a Rússia ficaria militarmente exposta e fragilizada caso a Ucrânia fizesse parte da OTAN. E neste final de semana, neste sábado, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, participou de uma conferência de segurança na Alemanha e ele se mostrou favorável para que a Ucrânia entre na OTAN, inclusive citou dizendo que quando se ataca um país da OTAN, que é membro da OTAN, se ataca toda a OTAN. E dá mais tensões, dá mais tons densos para esse conflito. Então a Rússia está se mostrando, por trás disso tudo é a Rússia está se mostrando contrária à Ucrânia entrar na OTAN. Inclusive a Rússia mandou uma carta para os Estados Unidos dizendo, olha, eu não vou fazer invasão nenhuma, não vou ter conflito nenhum, eu vou ficar quieto aqui, mas a gente faz a seguinte exigência, não aceitem a Ucrânia, não aceitem a Geórgia na OTAN, e a OTAN tem que retirar as suas tropas, recuar com as suas tropas ali do leste europeu. Claro que os Estados Unidos respondeu negativamente a essa exigência, inclusive frisou, olha, um dos princípios da existência da OTAN são portas abertas. Qualquer país que quiser ingressar na OTAN, ele pode fazer o pedido e começar o movimento de ingressão. O Brasil, inclusive, ele não faz parte da OTAN, mas ele tem o selo de OTAN+, que quer dizer que é um apoiador da OTAN. Então, essas tensões vão se intensificando, sobretudo por causa desse movimento militar. A OTAN está crescendo, a OTAN está tomando muito parte do leste europeu e a Rússia não quer que isso aconteça. Outra situação geográfica, a Rússia está praticamente na Ásia. A Rússia é uma grande parcela da Ásia. Se a Rússia toma a Ucrânia, ela vai participar do coração da Europa. Então, estrategicamente, é um ponto muito interessante para que a Rússia tome conta. Agora, falando de uma forma mais sentimental, em diversos artigos, Vladimir Putin diz que a Ucrânia é a mãe de todos os russos e ele até tem uma frase forte dizendo que qualquer um que faz a Ucrânia pensar que a Rússia é ruim é a mesma coisa que atacar a Rússia com armas de destruição em massa. Ele faz essa comparação. Fazer a Ucrânia achar que a Rússia é ruim é a mesma coisa que atacar a Rússia com armas de destruição em massa. Então, existe também o apego de origem, de mãe e filha, ali vamos dizer assim. Então, não é um conflito simples, é um conflito geopolítico, é um conflito sentimental, se a gente pode chamar assim, e existem pontos estratégicos para os dois lados. É claro que a OTAN quer que a Ucrânia faça parte dela e ter ali um ponto estratégico de defesa ou de ataque em caso de guerra. Uma outra situação que envolve esse conflito são as commodities. A Rússia, por exemplo, é a maior exportadora de trigo do mundo, uma das maiores em petróleo, tá ali Rússia e Arábia Saudita. E a Rússia, ela manda quase todo o gás natural que a Europa recebe, a maior parte dele vem da Rússia. Então ela tem um monopólio de gás natural, de controle de energia da Europa, pode-se dizer assim. E já existe aqui nessa cidadezinha no ponto cinza, é uma cidade da Alemanha, e já existe entre a Alemanha e a Rússia um mega gasoduto chamado Nord Stream 1, e ele já é responsável pela exportação de mais de 50 bilhões de litros de gás, de litros cúbicos de gás natural, que vai da Rússia para a Alemanha. E agora já faz um tempo, eles construíram o Nord Stream 2, que é do lado justamente para dobrar. O que acontece? Esse mega gasoduto já está pronto, mas não foi inaugurado, ele não está funcionando ainda. E os Estados Unidos
está pressionando a Alemanha para que, caso a Rússia invada a Ucrânia, não inaugure esse mega gasoduto. Só que ele é muito importante para a Alemanha também. A antiga chanceler Angela Merkel já havia deixado declarações de que, mesmo que um conflito Rússia e Ucrânia acontecesse, um mega gasoduto seria sim inaugurado, porque houve muito dinheiro investido não só da Rússia, mas também da Alemanha. E os Estados Unidos quer que a Europa não tenha tanta dependência da Rússia, mas ela já é dependente. Umas são dependentes da outra porque a Rússia precisa que a Europa compre, porque 30% do PIB da Rússia está nas exportações de gás natural. E a Europa precisa do gás natural que vem da Rússia. Agora mesmo na Europa a gente está passando pelo inverno e essa dependência é muito maior. É um inverno que, se não tiver gás natural, as pessoas literalmente morrem de frio. E grande parte do gás natural que a Rússia exporta passa pela Ucrânia e ela tem que pagar taxação, ela é tributada, são quase 2 bilhões de dólares que ficam ali na Ucrânia por ano, só pela passagem dos gasodutos que estão por lá, da Rússia para a Europa. Então existe também esse conflito de commodity. Caso a Rússia invada e toma conta da Ucrânia, ela poderia continuar com esse trânsito por ali sem ter que deixar ali algum imposto. E essa inauguração dessa segunda linha do Nord Stream 2 é muito esperada. Cada dia que ela não está usando, são milhões e milhões de dólares que estão sendo perdidos. Então, essa é a base do conflito. Existe um conflito geográfico, onde a Rússia não quer que a OTAN invada, e existe um conflito econômico, onde já há uma dependência da Europa com a Rússia e os Estados Unidos querem intervir para não deixar a Rússia aumentar a sua potência. O que nós temos agora de mais recente são essas reuniões prestes a acontecer. Há um outro ponto de atenção: acabou neste final de semana os Jogos de Inverno da China. E havia muita especulação no mercado de que a Rússia só estava esperando finalizar os Jogos de Inverno para ela invadir a Ucrânia. E há-se também, os especialistas militares afirmam que esse acordo China e Rússia é para que, assim que a Rússia consiga tomar a Ucrânia, se for esse o objetivo, a China dê início às tensões com Taiwan. A China quer retomar Taiwan para ela, que hoje é sob proteção dos Estados Unidos. E aí sim pode estourar um conflito muito maior. Em cenário de guerra, de conflito econômico, o dólar sobe, porque ele é um ativo de segurança. Ouro, dólar, todos os ativos de segurança, e o principal dele é o dólar. Com a Rússia, a situação é um pouco pior, porque a Rússia tem muito envio de fertilizante, é uma grande exportadora de fertilizantes como um todo. A produção de petróleo propriamente dita, trigo. Então, as commodities podem balançar bastante com esse conflito. O que nós temos de leitura é que, à medida que aproxima-se de uma guerra, de uma invasão, a gente tem alta para dólar, alta para as commodities, alta para os combustíveis como um todo, alta para as inflações. À medida que a guerra não aconteça, ou a gente for tendo sinal de que ela não vai acontecer, tudo isso para baixo. Bom, espero que a gente tenha sido claro. Qualquer coisa é só mandar nos comentários ou um direct aqui para a gente. Até mais!